Entendeu? Eu vou até pedir mais uns minutinhos, porque tem muita coisa aqui. Aí, era trabalhado dessa maneira. Era assim que começava a ser os envios. Se a senhora puder enviar a segunda foto. Aqui são os chips. Eu não lembro se esses daqui são os que não funcionavam. Quando era pouca quantidade assim, você já sabia que não estava funcionando, ou que você tinha que rever na chipeira ou no celular para ver se estava funcionando ou não. Aqui você vê que ele é da Oi, se eu não me engano. Se eu não me engano, Claro, né? Não, da Claro era vermelhinho. Seu Hans, prossiga com o modus operandi. Não precisa falar a marca do chip, não. Aqui é a parte do 10º andar. Nessa parte do 10º andar, o que você tinha aqui? Você tinha as mesas com os computadores, onde nessa área aqui toda era feito esse procedimento da chipeira. Aonde vocês viram a foto de todas as caixas de chip, ela ficava por aqui, e aqui ficava todo mundo fazendo essa função de chipeira. Quando você passava no 7º, no 3º andar e falava, eu preciso de você, para você subir e ajudar a fazer o trâmite de subir chip, para ver se está tendo sinal ou não, era feito dessa maneira que vocês estão vendo aqui. Entendeu? Essa realmente eu tirei a foto na cara larga, porque não tinha como não tirar. Se puder mudar. Aqui, está até assinado com o meu nome. Por que está assinado com o meu nome? 254 chips. Chip sem sinal. Domingo, 26 de agosto. E está meu nome. Foram chips que foram testados e não tinha sinal algum. A grande maioria desses chips que foram testados e não tinha sinal algum, esse prédio da 9 de julho tinha janela desse lado e tinha janela daquele lado. Quando eu comecei a ser cobrado e questionado que a empresa precisava andar e não podia ficar parada, que eu coloquei um desse lado, coloquei outro do outro lado, eu falei, coloca na janela e sobe com o celular aqui do lado de fora para ver se vai funcionar, foi resolvido diminuir dessa quantidade. E perdi o cargo da chipeira. Por ter descoberto e colocado a empresa a andar. Então, se puder mudar. Aqui entra aquela parte, que é esse site aqui, que você colocava, já a resposta da senhora, você colocava nesse site. Esse site é um dos sites, tá? Que de uma forma paga você consegue ter... Não, se você puder voltar. Você consegue ter números internacionais de qualquer parte do país, do mundo, na realidade, né? E do país também você conseguia números de outras localidades. Ressalvo naquele detalhe que Canadá e a região europeia eram os locais que tinham mais tráfego. Se a senhora puder mudar. Aqui, como que era feito? Você colocava o chip nas costas do celular. O celular, ele sempre ficava carregando. Entendeu? Sempre ficava carregando, você colocava o chip, já colocava, trocava rapidinho, colocava para subir e fazer os disparos, para fazer a campanha. Independente da campanha que fosse. Se a senhora puder mudar. Aqui mais nitidamente. Aqui dá para você ver que cada um desses daqui era só um chip. Você não colocava dois para subir. Não tinha possibilidade de você colocar dois para subir. Era só um chip por cada vez que você fosse fazer o disparo. Então já tinha uma certa demora ali. Pode mudar. Aqui mais destacada a operadora, mas se a senhora quiser mudar. Aqui, o momento da campanha. O momento da campanha aqui olhando para a gente. Está bem claro aqui, Toda essa quantidade de pessoas que você está vendo aqui é aquela explicativa que eu estava dando. Coloquei no modo avião. Não sei se dá para vocês verem. Tem alguns aparelhos aqui que estão no modo avião. Coloquei no modo avião, sincronizei, subi o chip. Vou mandar a campanha. Eu tiro do modo avião e começa a descer todo mundo que estava lá no contato. Se vocês quiserem fazer um teste, junta um grupo de pessoas que vocês querem mandar uma mensagem no WhatsApp, manda um pontinho, escreve qualquer coisa. É isso que vai acontecer, que foi a mesma maneira que aconteceu aqui. Simples. E aqui, situação, né, onde você tinha um cadastro de um determinado tipo de pessoa para você mandar a propaganda. Aqui, continuando essa situação, aqui dá para você ver, Você vê que tem coisa de sexo aqui, tá? Grupos de sexo, porque era uma coisa que rolava muito. Eu não tenho para quem mandar.
Ah, meu, entra aí na internet, procura um grupo aí e você manda, mas segura o chip. Então, que todo... Ó, no horário da madrugada, só tinha homem. O horário da manhã tinha uma mulher. O horário da tarde também só tinha uma mulher. Que eu sei, que eu acompanhei, que eu passei 24 horas na empresa, só tinha 2 mulheres. O restante era tudo homem. Então, o que mais acontecia era isso que você está vendo aqui, ó. Tá entendendo? Tudo isso daqui é propaganda, ó. As propagandas foram enviadas. E no meio dessas propagandas, era conversação aqui. Eu mesmo conversava com a minha mãe também por aí. Com outras pessoas também por aí, para segurar chip. E era dessa maneira. Se a senhora puder mudar. Aqui, ó, você conseguia ver pelo computador também. Porque no momento que você sincronizou, ele já aparecia no computador. Como a gente faz em casa. Que a gente pega ali, sincroniza o celular no computador, ele aparece para a gente aqui, ó. E a campanha corria aqui para a gente. Campanha de fulano de tal. Ia rodando aqui pra gente. E era esse conteúdo que você está vendo. Você tá... Não sei se dá. Tá até a bolacha que eu estava comendo um dia. Ah. O local que a gente trabalhava. Tinha gente que dormia aqui, tinha gente que dormia aqui. Você encontrava determinados locais do prédio de tantas horas trabalhadas para fazer campanha política de gente... que até tem gente que hoje vem me ofender e tudo mais, você vê que tinha gente que descansava, levava até travesseiro de casa, coberta de casa, porque estava crente que o Lindolfo e a Flávia ia pagar aquela promessa que eles prometeram para todo mundo. Ó, você faz hora essa, você deixa de morar na sua casa, você vem morar aqui. Faz a campanha política, que você vai receber um salário muito bonito. Todo mundo ficava assim nessas situações. Isso daqui é uma sala que o pessoal usava para dormir, para descansar. Não usava para trabalhar. Puder mudar? Aqui, ó, Book Services. Esse negócio do Book Services era a situação onde você tinha uma situação de mailing que chegava para você, que era só o supervisor que tinha acesso. Então, o supervisor mandava para você. Eu mesmo saí de lá sem saber muito bem como entender como se trabalhava essa situação. A partir daqui você tinha a sua campanha. Você está entendendo? A partir daqui você tinha a sua campanha. E os números aqui atrás? Alguém consegue ver esses números aqui atrás? Está vendo Egito aqui, Sul da América? Dá para enxergar aqui? Filipinas, que já é a continuidade daquele site de números. Se a senhora puder mudar. Acabou? Então é isso, gente. Alguma pergunta, alguma dúvida? Fui claro. Daqui a pouco os deputados, os senadores vão lhe perguntar. Pode voltar ao seu local. Com a palavra o deputado Paulo Ramos, do Rio de Janeiro, do PDT. Presidente, cumprimento a todos. Dizer ao senhor Hans River que ele não está sendo investigado. O senhor aqui é testemunha. O senhor não é investigado. Então, para deixar isso claro, porque fica, às vezes, a impressão, no debate, que o senhor é alvo da investigação. E o senhor não é. Na realidade... O senhor aqui é testemunha. O senhor é testemunha. Eu peço ao advogado, eu quero fazer um registro, presidente. O advogado não pode se comunicar com a testemunha. O advogado, eu estou fazendo a pergunta, o advogado não pode se comunicar. Claro que pode. Presidente, eu defendo as prerrogativas do advogado, que eu sou também advogado. Então não vem com isso. Senhor presidente, eu posso tomar a palavra agora nesse momento? Presidente, com todo o respeito, eu queria saber onde é que está previsto na lei que o advogado não pode se comunicar com a testemunha. Porque eu também sou advogado e estou achando que esse deputado, com todo o respeito, que eu sempre lhe tive, deputado, o senhor está intimidando a testemunha. O senhor está intimidando a testemunha o tempo todo. Eu tenho a impressão de que o doutor Fernando conhece quais são as atribuições do advogado, qual o papel do advogado quando uma testemunha está prestando depoimento. Ele sabe que a testemunha é que tem que prestar o depoimento. O advogado não pode responder nem orientar a testemunha sobre o que ela tem que dizer. O advogado ouve se as prerrogativas da testemunha, se a testemunha for desrespeitada, o advogado intervém, que não é o caso. Então eu peço ao doutor Fernando que aguarde com paciência
as perguntas e as respostas. Estou registrando aqui que o senhor Rães não é investigado. Para deixar claro isso. O senhor Rães aqui é testemunha. E eu quero concluir. Então, eu quero fazer as perguntas. Somente isto. Pô. Somente isto. Eu quero perguntar, se eu perguntar, se Vossa Excelência, senhor presidente, mas eu quero que oriente, que advirta o advogado de que ele tem que aguardar a testemunha responder as perguntas, sem a intervenção dele. Somente isso. Mas em nenhum momento isso aconteceu, deputado. Eu não sei do que o senhor está se referindo. O nobre advogado não pode responder pelo depoente. Ele não respondeu até agora, presidente. Eu não sei do que o deputado está falando. Pode conversar com o seu advogado durante o depoimento. Eu não estou aqui me manifestando tendo esta ou aquela posição, não. Eu não estou me manifestando aqui. Eu quero fazer as perguntas. Eu só registro que o advogado... Somente isso, pô. Veja só, que é um preconceito. Ainda nem perguntei, que eu quero perguntar ao senhor Rães, nessa questão do trabalho escravo e na ação trabalhista, se os demais trabalhadores, se ele foi o único que ingressou com a ação contra a empresa. Posso falar? Pode. Só um detalhe, só para deixar claro, eu vivi, não foi meu advogado que viveu. O que eu pergunto para ele, a maneira que eu vou me dirigir a você, ao presidente que está aqui do meu lado, porque eu fiquei irritado com uma situação que ocorreu antes da senhora de vermelho chegar. Agora sim, o que acontece? Não houve trabalho escravo. Trabalho escravo é quando você não recebe pelo trabalho. Não, eu estou dizendo, as condições de trabalho nós já conhecemos. Eu estou perguntando se o senhor foi o único que ingressou com a ação trabalhista contra a empresa, só isso. Quando eu saí da empresa, eu perguntei para vários funcionários que naquele período dizia ser amigo. Falei, você vai depor lá a meu favor? Você viveu, você estava aqui, você viu tudo. Eu entrei com a ação trabalhista, apareceu alguém? Não, foi o único. Não apareceu ninguém. Quando ficaram sabendo que a Folha de São Paulo acabou com o meu nome, e ficaram sabendo da quantia simbólica que a empresa tinha feito acordo comigo, teve uns atrevidos que chegaram a entrar em contato, querendo que eu ajudasse a fazer uma ação trabalhista. O que eu fiz? No momento que eu pedi para que fosse testemunha e ninguém me atendeu, eu bloqueei todo mundo. Nada mais justo assim, da mesma maneira que você também faria a mesma coisa. Na hora que eu precisei e não me ajudou, eu vou ajudar os outros. Entendeu? O senhor revelou para nós aqui que a empresa, ou algumas empresas associadas à empresa que contratou o senhor, houve pressão para que o senhor não tomasse determinadas iniciativas, que o senhor silenciasse. E aí eu queria saber, isso foi antes ou depois da sua relação, do seu relacionamento com a jornalista que fez a matéria? Olha, eu vou deixar mais claro, mas muito mais claro, porque eu acho que eu não fui muito direto nessa situação da jornalista. Ela queria sair comigo, eu não dei interesse para ela. Ela parou na porta da minha casa e se insinuou para entrar na minha casa com o propósito de pegar a matéria, tá certo? Ela se insinuou para entrar, ainda falei que não podia entrar na minha casa. Ela queria ver o meu computador, que inclusive eu trouxe para cá, não está aqui, eu trouxe para o flat que a gente está. E quando eu cheguei na Folha de São Paulo, quando ela escutou a negativa, o distrato que eu dei, deixei claro que eu não fazia parte do meu interesse, a pessoa querer um determinado tipo de matéria a troco de sexo, que não era a minha intenção, a minha intenção era ser ouvida a respeito do meu livro. Entendeu? Tudo bem. Então, assim, se eu fazer um registro... Não, estou respondendo a sua pergunta e deixando claro, porque acho que não ficou claro isso. Porque tem muita coisa que está sendo dito de uma maneira distorcida. Eu só perguntei. A pergunta que eu fiz não ainda envolvia o seu relacionamento. Eu não tive relacionamento nenhum profissional. com ela. Eu só perguntei se quando as empresas, e o que o senhor falou aqui, que as empresas solicitaram ao senhor para encerrar, para não dar depois, não tomar nenhuma iniciativa. Se foi antes ou depois do contato que o senhor teve com a jornalista. Eu só perguntei isso. Mas eu já tinha respondido, vou responder de novo. A jornalista, ela apareceu exatamente... Tudo isso que eu estou citando aqui, vamos colocar a semana.
Aconteceu a negociação do processo na segunda, terça-feira me apareceu a jornalista. Entendi. Então, foi feita a negociação num dia, no dia seguinte ela estava aparecendo. Não, deixa eu lhe dizer, está bem. Isso não... Aí eu ainda não cheguei no... Vou explicar por quê. Muita coisa que o senhor está depondo aqui, muita coisa está na sua ação trabalhista, que o senhor não pode contradizer aquilo que está naquilo que o senhor mesmo sustentou para alcançar os seus direitos em relação à empresa. Somente isso. E mais, e é preciso isto. Eu, no início do depoimento, eu fiz questão de registrar muito mais como se fosse um alerta, que ninguém se obriga a conhecer a norma. Dizer que a testemunha tem a obrigação de dizer a verdade, mas numa CPI também comete ilícito quem omite a verdade. Não é só dizer a verdade. Se houver alguma pergunta feita sobre algo que o senhor tem ciência, que já consta em algum lugar, e o senhor aqui omitiu, isso também representa transgressão à norma. Mas tudo bem, é só para alerta. Permita-se só a resposta. Sabe por quê? Porque, vocês têm que dizer, jornalista, muitas vezes, grava o... É possível que a jornalista tenha gravado as conversas que teve com o senhor. É possível, eu não estou afirmando que ela gravou. Porque se houver uma discrepância muito grande em relação àquilo que o senhor aqui diz e a matéria, eu vou sugerir depois uma acariação com a jornalista. Mas peraí, somente isto. Agora eu posso falar? Agora ela acabar com o meu nome e depois você insinuar que tem gravação... Deixa eu dizer uma coisa. Eu lamento muito... Deixa eu dizer... Eu lamento muito as suas... Nós temos exemplos, os mais diversos, de pessoas como o senhor que foram vítimas. Pô. Eu não tenho dúvida de que o senhor é vítima. Nenhuma dúvida de que o senhor é vítima, de que tudo isto inviabiliza a sua vida profissional. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. E eu não estou aqui numa posição contrária ao senhor. Ao contrário, eu tenho certeza absoluta, eu imagino o preço que o senhor está pagando. Aliás, inclusive em relação a preocupações com a sua segurança pessoal. Nenhuma dúvida quanto a isso. E eu não estou aqui contra a sua pessoa. Não estou aqui a fim de jogar uma casca de banana para que o senhor fique numa situação difícil. Claro que não. O que eu preciso é fazer a pergunta em função daquilo... O que nós estamos investigando? Nós estamos investigando o disparo em massa de mensagens mentirosas, comprometendo a reputação das pessoas. É isto só. Este é o alvo da investigação. Então, a pergunta que eu faço. O senhor, quando trabalhava, o senhor sabia o conteúdo daquilo que estava sendo transmitido? Olha, como eu já cansei de falar aqui, mas tem duas coisas que o senhor falou no discurso do senhor. Uma, que a jornalista tem alguma gravação. Não sei. Não, eu posso falar agora? Eu escutei o senhor falar. Não. Assim, uma que a jornalista tem alguma gravação e outra de eu correr risco de ameaça com a minha integridade, o meu físico, no meio da rua. Já senti duas coisas diferentes aí. Agora, outra coisa. No momento que a gente trabalhava nessa empresa, para nós, naquele momento, não era uma coisa que foi apresentada de uma maneira errada. Foi apresentado um trabalho que para a gente era um trabalho. Claro. Entendeu? Nenhuma dúvida quanto a isso. Não foi apresentado assim, você vai chegar, você vai fazer isso daqui é ilegal, tá? Não foi apresentado assim. Mas claro que eu não estou interpretando assim, não. Eu estou perguntando, o senhor tinha conhecimento do conteúdo das mensagens que eram disparadas? Ou o senhor trabalhava, recebia tudo pronto e disparava? Sim. É isso que eu estou perguntando. Quando eu mostrei ali o funcionamento do aparelho, do celular e a questão do WhatsApp, quando você emparelhava os celulares e colocava no QR Code e começava a descer o que você estava fazendo de propaganda, você via o que você estava fazendo de propaganda. Então, você via que era campanha de política, você via que era santinho, que nem aqueles santinhos que tinha antigamente, que era jogado pelo território nacional.
E você via logo de mercado, olha, promoção hoje de frango, promoção de não sei do quê. Bem. E era isso que a gente via. O senhor tinha... Nós estamos tratando aqui... Concluindo, deputado. Nós não estamos tratando daquilo que é lícito. Nós estamos investigando aquilo que é ilícito. O que é lícito, inclusive em campanha eleitoral, o que é lícito não é o objeto da nossa investigação. Nós estamos investigando disparo de fakes em massa para alcançar determinados objetivos, alcançando a honra das pessoas. É isso que nós estamos... Nós não estamos responsabilizando o senhor. O senhor estava lá trabalhando. O senhor arrumou um emprego e tinha as tarefas. A pergunta que eu faço: é possível identificar as campanhas eleitorais que foram feitas? É possível, porque se você pegar o histórico de todo mundo, aí você vê. Assim, quando eu cheguei no Ministério Público, quando eu fui chamado no Ministério Público, falaram que o pai do moço que está sentado ali, que eu tinha ajudado a fazer a campanha, denegrindo a imagem do pai dele. E denegrindo o PT e tudo mais. Eu falei, mas gente, não rolou isso daí. O que aconteceu? Era campanha política, não tinha essa... Na minha presença, enquanto eu estava na empresa, no período todo que eu estive na empresa, não teve disparo denegrindo a imagem de ninguém. E muito menos disparo a respeito do pai do moço que está aqui, que eu não sei o nome dele, mas... Então, o senhor conhecia o conteúdo das mensagens que eram disparadas? Sim, e a pergunta que o senhor me fez é se tinha alguma coisa ofensiva. E não tinha. Então, pelo menos no período que eu estava lá presente, não tinha. Então, o senhor não tomou conhecimento, não constatou nas mensagens disparadas nada que, na sua avaliação, representasse fake news? Olha, eu sou consciente da minha faculdade mental, eu sei distinguir o que é uma coisa ou outra. Então, nessa situação, naquele período, nada mais, nada menos, quando era campanha política, aparecia o número do candidato, o nome do candidato, o zoneamento que ele estava se elegendo. Bom, então, não tinha nada fora isso. Pelo menos no momento que eu estive trabalhando na empresa, o que passou, pelo menos na minha mão, não tinha nada além disso. E em relação às mensagens, em relação a quem estava tendo as mensagens difundidas... Concluindo, deputado. É possível saber quantidades? Tal mensagem X, tal mensagem Y, em termos de quantidades. É possível saber isso? Era produto grande, não era coisinha pequena, não. Eram várias mensagens diferentes, naturalmente, imagem para públicos diferentes. O chip. Teoricamente, vamos dizer assim, por quê? Vamos supor que aqui, essa primeira fileira é o estado de São Paulo. A fileira do senhor é o estado do Rio de Janeiro. Tinha números de telefone que eu não podia mandar mensagem para o Rio de Janeiro que cabia para São Paulo. Não sei se você está entendendo. Que cabia para São Paulo. Entendi. Tinha determinada campanha que eu não podia mandar para São Paulo ou para o Rio de Janeiro porque cabia para o Pará. Não sei se você está entendendo isso que eu estou falando. Campanha política presidencial não tinha problema. Por que não tinha problema? O presidente é do território nacional. Entendeu? Concluindo. Por último, né, senhor? Ô, deputado, paralelamente as tarefas... Tenha paciência com o meu... Não, é regimento interno, não é paciência. O regimento interno fala 15 minutos. Não estou vendo razão... Daqui a pouco começa a sessão do Congresso e a gente vai ter que... Não estou vendo razão para nenhum sofrimento de nenhuma parte. Não tem sofrimento. Os outros parlamentares querem também fazer suas perguntas. Só respeito aos parlamentares. O pessoal interrompe, é um frisson, né? Há uma agitação. O senhor, paralelamente ao trabalho que desenvolveu, trabalhando para a empresa, cumprindo as tarefas inerentes ao seu trabalho, o senhor participou de alguma campanha eleitoral paralelamente? Distribuiu panfleto, esteve na rua, organizou reuniões? É isso. Por acaso você investigou minha vida particular? Não, estou perguntando. Estou perguntando isso. Engraçado... Ué? Não, o engraçado é que é assim, né? Tipo, você... Estou perguntando, olha aqui. Você jogou duas situações... Eu estou perguntando se o senhor... E além, fora dessa... Se você fez ou não. Eu fiz a campanha política do Policineto, que é vizinho meu. Então... Já mostra que eu não sou favelado, eu sou burguês. E aí você vê... Fiz campanha política do Carlos, alguma coisa assim, que morava próximo da minha casa. Então, assim, eu preciso que faça boca a boca, eu preciso que você entregue ali, faça propaganda dos outros.
Tanto que se você olhar nas minhas redes sociais, como o senhor investigou muito bem investigado, pelo jeito, fez o seu Eu não trabalho. sabia nem que o senhor vinha prestar depoimento hoje. Mas investigou bem. Só para concluir o seguinte, às vezes, eu quero solicitar, às vezes o depoente, ele fica na defensiva, não precisa. Está na defensiva. Eu perguntei só, eu só perguntei. Então, para concluir, senhor presidente. Pois não, deputado. Se ele tem. Senhor presidente, pelo tempo de liderança do PSL, ele tem ciência, eu conheço o deputado Paulo Ramos, ele não vai parar, ele vai abusar da boa vontade. Se ele tem ciência, eu vou concluir, senhor presidente. Ele vai abusar da boa vontade de Vossa Excelência. Última conclusão, né, deputado? Se ele tem ciência. Não, já é a terceira conclusão, já. Se ele tem ciência, se ele ouviu de quem contratou a empresa, em caso de partidos políticos de um modo geral, se ele teve acesso, se ele teve conhecimento de quem contratou, de quais os partidos que contrataram a empresa para a difusão. Túlio Gadelha. Mas eu já falei isso várias vezes aqui. Deputado Túlio. O próprio PT que me colocou na situação que eu me encontro hoje, cara. Todos os partidos políticos contrataram IACOS para fazer a situação de propaganda. Mas o engraçado é que o PT cismou com o pai dele e cismou comigo. E assim, cismou de uma maneira que eu não tenho nada a ver. Pronto, já respondeu. Com a palavra o deputado Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco. Tempo de liderança, antes, porém, do deputado Eduardo. Presidente. Pois não, senador? Temos liderança regimental, aqui não se segue a vontade de um de outro, segue o regimento. Durante a fala do senhor Hans River, do Rio Nascimento, eu fiz algumas anotações. A senhora Patrícia Campos Melo, senhor Hans, enquanto o senhor está penando para comprar o arroz, pedindo preço mais baixo para se apresentar como músico, porque não consegue ter emprego devido ao mal. No tempo de líder não pode fazer pergunta. Não é pergunta não, só comentários pertinentes à sessão. Mais adiante, depois, se quiser, ele responde, porque vai ser a pergunta de outros deputados. Mas só para lembrar, ela hoje é correspondente internacional da Folha. Ela está muito bem, obrigado. Você vê até onde vai o escrúpulo do ser humano, porque ela fez uma matéria falaciosa. A gente está vendo aqui hoje uma declaração cabal, de uma pessoa que foi convocada pelo Rui Falcão do PT para tentar comprovar que o Jair Bolsonaro fez disparos em massa de WhatsApp para ganhar a campanha de 2018. Lembrando que o PT saqueou o Brasil, roubou. Vários aqui que botam o dedo na cara do senhor estão acusados no Lava Jato. E a moral não se paga, tá? Dormir tranquilo com a cabeça no travesseiro é o que a gente tem de melhor. Então não se preocupe, senhor Hans, em que pese eles quererem acuar o senhor aqui, isso aí é impagável. Eles vão sofrer ainda. Então, só para destacar esse ponto, eu fiquei aqui perplexo de ver, mas eu não duvido que a senhora Patrícia Campos Melo, jornalista da Folha, possa ter se insinuado sexualmente, como disse o senhor Hans, em troca de informações para tentar prejudicar a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, é o que a Dilma Rousseff falava, fazem o diabo pelo poder, né? Também fiquei perplexo aqui em saber que, quando o deputado Rui Falcão falou, que perguntou se o senhor Hans é da periferia ou favelado, enfim, como quer que seja, né? Se é que isso aí é pertinente, para o que a gente está tratando aqui, e eu gostei da resposta do senhor Hans. Eu fiz a sua campanha, deputado Rui Falcão. Quem sabe o deputado Rui Falcão achasse que, por você ter feito a campanha dele, você teria outra conduta nessa casa. Parabéns por manter a verdade, porque a verdade nos liberta, está escrito em João 8,32. Né? Como deu para perceber aqui, o senhor Hans não tem nada armado comigo, sequer sabe o meu primeiro nome, e ninguém é obrigado a saber isso, senhor Hans. Sem problema nenhum, em que pese alguns colegas aqui terem dado risada quando o senhor falou que não sabia, falou que eu era filho do Bolsonaro. Eu não sei porque eu não fiz a sua campanha. Não, sem problema. Eu não fiz a sua, não fiz do seu irmão, nem do seu pai, eu não fiz a campanha de vocês. Ninguém tem obrigatoriedade de saber o nosso nome, não. O nome eu não ligo, mas... Senhor Hans, seguindo aqui nas anotações que eu fiz, né? Olha que impressionante, isso acontece muito no Brasil, né? Ninguém tem acesso a um processo sigiloso que o senhor entregou a sua reclamação na Justiça do Trabalho, mas uma jornalista da Folha tinha. Será que isso daí não é o caso da gente chamar ela aqui nessa comissão, convocá-la para ela prestar os esclarecimentos? É claro que a profissional ela tem direito a resguardar o sigilo da fonte dela, não é isso que eu estou querendo saber, e nem acabar com a liberdade de imprensa, não. Mas assim, por vezes ninguém sabe de nada, só os jornalistas sabem, que curioso, né? Fica aí a reflexão no ar. Além disso, o senhor Hans aqui corroborou ainda que
uma das pessoas que ele prestou serviço foi o PT. Então, se ocorreu disparos em massa, né, está aqui o senhor Rui para explicar. Um dos beneficiados. E nem assim conseguiram ganhar a eleição. Mas eles não vão se ater a esses fatos serão abafados. Quem está aqui nessa sala está sabendo. Uma outra imprensa deve publicar. E eles vão seguir na tentativa de fazer o terceiro turno. Porque é o que o Marcelo Freixo falou recentemente no PSOL, nos 40 anos do PT. Lembrando, 40 anos do PT, sabe quem fundou o PT, né? Quem reconheceu a fundação do PT? General Presidente Figueiredo, que vocês dizem que era ditador, reconheceu o PT. Mas no 40 anos do PT, ele falou que tinha que fazer tudo para destruir o governo Bolsonaro. E isso passa por aqui, senhor Rancho. É por isso que eles não estão nem aí se você é negro, se é pardo, se é branco. Eles vão arrebentar com você. Ninguém está com pena que você não consegue emprego, não. Porque para eles, vale tudo pelo poder. E vão sair ali fora depois dizendo que são os defensores do negro, como a deputada ficou esbravejando aqui, defensores dos homossexuais, defensores das mulheres, e tudo quanto mais eles conseguirem repartir a sociedade para depois ter um parlamentar do PT se apresentando como defensor de vocês, é isso que eles querem. É por isso que há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, ninguém tinha problema em fazer piada. Hoje em dia, um contador de piada, um humorista, quando ele faz uma piada com relação a qualquer minoria, ele toma um processo, que é para calar ele e para depois o deputado falar: olha, eu estou protegendo você, não deixei aquele humorista fazer brincadeira com o nordestino, com o cearense, com o negro, com o branco, com o italiano, enfim. Fica aqui essa reflexão e agradecendo mais uma vez, presidente, por essa sessão aqui, por ela ser aberta. Porque o sigilo, pelo que deu para perceber aqui, o PT lutando para que a sessão fosse sigilosa, só interessaria a eles. Muito obrigado pelos esclarecimentos, senhor Rancho, e aguardamos aqui os desdobramentos que os meus colegas farão as perguntas sobre Patrícia Campos Melo. Deputado Túlio Gadelha. Logo após, senador Humberto Costa, em seguida, senador Rogério Carvalho. Senhor Rancho, primeiramente, boa tarde. Eu, assim que cheguei nessa sala, tive o prazer de cumprimentá-lo e dizer a importância de tê-lo aqui nessa audiência conosco, porque, na verdade, Vossa Excelência vem aqui para nos trazer informações que podem corroborar aquilo que a gente imagina que aconteceu no período de campanha e que não acontece só no Brasil, tem acontecido no mundo todo. Por isso, venho aqui, primeiramente, parabenizá-lo por estar aqui conosco, debatendo esse tema de tanta importância. Mas eu queria dizer ao senhor Rancho que eu, de fato, estou preocupado, senhor Rancho, com a sua integridade física. Estou preocupado de verdade. Não deboche, por favor. Vão tentar me matar no meio do caminho da padaria para comprar um pão? Não é isso. Não é isso. É justamente isso que eu estou falando. É justamente disso que eu estou falando. Pessoas que colaboram com grupos de extermínio foram executadas. E Vossa Excelência, o amigo, não cometeu nenhum crime. Não cometeu, mas pode estar cometendo se estiver mentindo aqui nessa CPI. O senhor Rancho mesmo nos colocou aqui que não trabalhou em campanha do presidente Bolsonaro e que a Patrícia, a jornalista Patrícia, tentou retirar algumas informações. Você colocou que ela mesmo deu em cima do senhor. Mas veja só, a Patrícia acabou de tuitar aqui, escrevendo para todos nós: caro deputado, aguarde nossa matéria com os áudios que tivemos com o senhor River falando, as fotos e a planilha do Excel que ele nos deu, além do processo. É só clicar e ver com os próprios olhos. Mentir na CPMI é crime. E com relação a isso, ela está certa. O que o deputado Paulo, que me antecedeu, colocou aqui, e aí vem a minha preocupação novamente. Caso ela tenha ali gravado, pelo que ela coloca aqui nessa publicação, ela de fato gravou. Eu não sou do PT, também não sou desse partido do PSL. Não sou de nenhum desses dois partidos. Mas eu sou uma pessoa que estou preocupado com o senhor enquanto pessoa. Veja bem, tenho algumas perguntas aqui a fazer e gostaria que o senhor respondesse sinceramente, porque você
o senhor pode estar sendo induzido, senhor Rães, a mentir aqui. Não sei se recebeu algum benefício, mas alguns indícios me fazem questionar, por exemplo, o senhor não teve recursos para pagar a insulina, mas está com um excelente advogado ao lado. Quem pagou o advogado que está com o senhor? Posso dar a resposta? Claro, estou fazendo pergunta para isso. Para você ter uma ideia, eu estou com um débito ainda, nem terminei de pagar. Para o senhor ter uma ideia... Não, pode chamar de você. A mim não tem problema. Assim, tipo, eu estou achando até estranho, porque o senhor me cumprimentou numa boa, uma forma interessante, mas algumas colocações eu não concordo com o senhor. E algumas colocações até importante, até interessante que a jornalista chegue apresentando determinadas coisas, porque teve um determinado momento que teve uma situação de eu não ter mexido no meu e-mail e ter algumas situações estranhas que eu mudei a senha. O próprio Google está aí para comprovar. Então é até importante que ela traga isso que ela está dizendo, porque tem o testemunho que ela esteve presente e o que ela conversou. Se ela gravou alguma coisa, garanto para você que não tem nada a ver com isso que a gente está discutindo aqui. Se ela gravou alguma coisa, ela gravou a respeito do livro que ela veio me falar assim, ó, eu escrevi esse livro, seu livro, não sei o quê. Se ela tiver alguma gravação, a gravação seria essa. Certo. Se ela advogado, e outra senhor. coisa, eu vou até procurar entrar com algum recurso a respeito disso, porque eu já estou me sentindo muito incomodado. Porque não é a primeira vez que chega essa informativa da jornalista querer tentar me pressionar, falando assim, eu tenho uma gravação. Gravação do quê? Deu falando como que era o meu livro? Rães, a verdade virá. Minha pergunta é com relação ao advogado. Agora a respeito ao meu advogado Fernando. Eu ainda estou em débito com ele a respeito da defesa do Ministério Público, que ele foi chamado para poder ir. Estou para vender a minha moto, que era o meu ganha-pão até o presente momento, para poder continuar a pagar ele, para ele continuar a me defender. E eu não tenho nem condições, tanto que antes de eu vir para cá, ele mandou mensagem para mim e falou, Hans, você vai vir tal horário aqui na minha casa? Eu falei, Fernando, eu não tenho nem dinheiro da passagem para ir para sua casa. Certo. Senhor Hans... Até aqui de prova. Eu não tinha dinheiro da passagem e estou aqui na aba dele. Está em débito, certo. Então, assim, o Senado falou que ia mandar um dinheiro na minha conta para custear a minha presença aqui e isso não ocorreu. Então, assim... se eu quiser comer, é na custa dele. Se eu quiser fumar, é na custa dele. Se eu quiser tomar um copo d'água, é na custa dele. Senhor Rães, já respondeu minha pergunta. Eu lhe agradeço por isso. Continuando, o senhor disse que entrou na empresa 2 semanas antes do ex-presidente Lula ser preso. Lula foi preso em abril de 2018. No processo... O senhor diz que tinha trabalhado por 2 meses em campanha. Que partido lhe pressionou na reta final da campanha? Porque, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor disse que o partido estava pressionando na reta final da campanha. Por isso, eu não consegui compreender muito bem em que período o senhor trabalhou nessa empresa. Eu queria saber qual foi o período. O período que eu trabalhava na Iacos... Eu fiz a campanha paralelamente do Policineto. E ele, se você quiser intimar ele vai falar para você quem fez realmente a campanha dele fui eu. E mais outras pessoas ainda também. O Carlos, que eu não vou lembrar o sobrenome dele, que perdeu por pouca coisa também. E nesse período, a intimação que estava tendo a respeito da quantidade de disparo de propaganda era perante a empresa. A empresa estava sofrendo a questão de a gente precisa que seja feita a propaganda. E todo mundo vinha pressionando quem estava na chipeira. Quem é que estava na chipeira? Porque o senhor fala na ação trabalhista que trabalhou do início de agosto ao final de setembro. Eu fiquei um período na empresa que eu não vou saber te informar exatamente a data específica. Até mesmo porque a empresa não criou nenhum registro. Quando você entra numa empresa, você tem um livro negro, onde ficam os dados do funcionário, e fica a data de entrada, data de saída, férias e tudo mais. E nesse período a gente não teve. Teve a esperança que teria um registro, mas não houve um registro. Então eu não vou saber te responder exatamente o período. Certo, mas o Lula foi preso em abril e você fala que nesse período já trabalhava na empresa. Já. Então o senhor não trabalhou apenas 2 meses? Nesse período...
A situação ocorreu da seguinte forma. No período que eu entrei na empresa, o Lula tinha acabado de ir preso. Então, nesse período que eu entrei, que a gente começou a fazer as propagandas e começou a cair o entendimento, porque para mim, tudo isso que eu apresentei para vocês aqui... Era propaganda política, então? Era propaganda política e propaganda de outras situações. Então, fora do período de campanha, você fez propaganda, desculpe, o senhor fez propaganda política? Não, eu fiz propaganda... No período de abril, maio e junho? Eu fiz propaganda política. E nesse período, eu fiz campanha política de outras pessoas. E justamente nesse mesmo período, a própria IACOS fazia propaganda de outros tipos. Senhor Reis, não importa de quem o senhor fez campanha, o que importa é o período que o senhor fez campanha. Que período o senhor fez campanha? É como eu já disse em outros momentos... Em abril já fazia? Em maio já fazia? Já. A do Policineto eu já estava fazendo já antes de entrar lá, na realidade. A do Policineto a gente já estava divulgando... Então se configura campanha antecipada, não é isso? Não, eu não vou dizer assim campanha antecipada, porque assim, teve o diretório, né, para poder fazer para saber quem ia trabalhar, para juntar o pessoal, conversar com o assessor e toda aquela coisa, mas ninguém tinha ido para a rua. Tava aquela conversação, assim, ó, a gente vai fazer de tal jeito, vamos pegar tal bairro, tal situação, vamos entregar assim. Então... Certo. Não teve essa... Quando chegou próximo da campanha política ali, de ter a questão do voto, que você vai no colégio eleitoral para fazer para votar, quando chegou próximo desse período, que foi um tremendo sufoco, meu. Foi um tremendo sufoco, porque você tinha que correr... campanha, o pessoal mora na Leopoldina e, ao mesmo tempo, tinha que correr com a IACOS. Certo. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. O senhor trabalhava com disparos de mensagens e o senhor mesmo falou que essas mensagens eram relacionadas ao PT. Assim que o senhor questionou o deputado Rui, quando chegou aqui nessa sala, o senhor disse que, inclusive, fez a campanha dele. Só que o senhor chamou o deputado Rui de deputado Gabeira. Eu até me confundi, um minuto só, achando que o senhor estava se referindo à minha pessoa, porque meu sobrenome é Gadelha. Até peço desculpas. Sem problema. Fiquei nervoso pelo que minha ele me falou pergunta aqui. o senhor que trabalhou fazendo propaganda do deputado Rui, trabalhou diariamente, muitas horas, como o senhor fala, por muitos dias. Não sabe o nome do deputado Rui, a ponto de chamá-lo de Gabeira? Primeiro momento, eu não sou amigo íntimo do cara. O senhor trabalhou difundindo o nome dele, não é verdade?